Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1951. Bom, hoje eu tô aqui com a equipe e com o elenco do filme A Vida Invisível, que chega nos cinemas no dia 21 de novembro. É da Sony, da Vitrine, tem produção da RT Features e é o nosso escolhido aí para representar o Brasil no Oscar numa possível indicação. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Como tá a expectativa aí para esse lançamento? Uau, tá alta. Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa. Cansativo também, mas imagino. super legal. E como que foi para vocês dois a construção desses personagens que são tão fundamentais no desenvolvimento da história? Acho que o Antenor foi basicamente uma imersão assim nessa figura tão conhecida de nós todos, que é aquele sujeito comum e ainda assim monstruoso na maneira, enfim, na intimidade, não é? Monstruoso como tantos, não é monstruoso no sentido do psicopata serial killer, não, sim, mas aquela opressão básica que caracterizava o macho hétero dos anos 50 e tantos hoje, não é? Então são os nossos avós em algum lugar que estavam ali. Então para mim foi uma pesquisa externa, claro, de imagem, né? Tinha muito cruzeiro nos sets, eu não lembro muito de ver aquelas imagens, falar, caramba, esse é o universo deles, né? A gente no set não podia levar o celular, tinha que ficar ali bordando, tocando piano, lendo as revistas Cruzeiro que estavam ali disponíveis pra gente. Mesmo, né? Então a gente de fato foi criando uma atmosfera, uma vida desses personagens também a partir desses elementos externos que eles foram oferecendo pra gente. Isso foi muito, muito enriquecedor. Você não sabe a falta que você me faz. O que você sentiu quando a história o livro chegou pra você, quando essa história chegou pra você? Olha, eu senti que era um livro que eu queria ter escrito. Sabe quando você vê um filme que você queria ter feito, uma peça que você queria ter dirigido? Fica com raiva. Eu falei, puxa vida, como é que eu não tive essa ideia antes? Como é que eu não escrevi esse livro e tal? Então começa muito daí, porque ele fala de coisas que eu vivi, que são muito próximas da minha família, da geração de mulheres da minha mãe, sabe? Sou cearense, fui criado pela minha mãe e minha avó e tal, e quando eu li o livro eu falei, mesmo que o livro não se passe no Ceará e que não fale exatamente dessas mulheres, mas assim, teve um negócio ali que foi muito forte quando eu li. Eu acho que essa história tem duas forças, né? Eu acho que tem uma força grande que é falar de como as mulheres são fortes, apesar de tudo, assim. E eu acho que é outra coisa que eu tenho descoberto muito com o filme, que eu te juro que não estava exatamente muito claro quando eu estava filmando, assim, qual é o papel dos homens nesse filme, né? Porque muita gente me pergunta qual a relevância desse filme hoje, por que você fez o filme na década de 50? Eu acho que de um lado eu fiz para mostrar o quanto que as mulheres conquistaram de lá para cá, né? Eu acho que muita coisa mudou, acho que existe, na verdade, 50 anos onde muita coisa está diferente do que era, e ao mesmo tempo para falar de quão pouca coisa mudou com relação aos homens, né? Então eu queria falar muito disso, assim, de como que de um lado tantas coisas avançaram, como de outro tantas coisas ficaram paradas, assim, né? Se mantiveram a custo de quê, né? Então foi muito isso. E assim, eu acho que um outro tema que era importantíssimo era falar de solidariedade, né? Ou sororiedade, no caso do filme, mas solidariedade masculina e feminina, que eu acho que é algo que a gente tem que estar pensando um pouco mais. Acho que a gente vive num momento onde existe uma tal dicotomia, né? Não só no Brasil, mas no mundo, assim, entre a esquerda e a direita, entre o bem e o mal, sabe? Que eu acho que é tão importante que a gente entenda que tem um lugar comum e que o que nos une é o fato de que somos humanos, assim. Então, nesse sentido, se estivermos juntos, somos muito mais fortes, e eu acho que é um pouco disso que o filme trata. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. O filme se passa nos anos 50, eu queria que você falasse um pouco sobre como ele conversa com o Brasil de hoje. Eu acho que ele conversa por aproximação, né? Porque eu acho que é uma década muito conservadora, quando você pensa nos anos 50, é a década, né, da explosão dos bens de consumo, né, de uma família, era a década antes do divórcio, assim, para mim é um pouco um represamento máximo, né, da ideia de família tradicional e tal. E ele conversa com o Brasil de hoje, porque apesar de eu ter dito que muita coisa mudou, existe uma certa nostalgia dessa família, que não é uma família primeiro que existe uma certa vilanização, né, por algumas pessoas, de famílias que são famílias de escolha, né, que são famílias dos amigos, são famílias que não são necessariamente um pai, uma mãe e filho. Então acho que ele fala disso, ele fala que essas famílias já existiam na década de 50, a família da Guida com a Filomena é isso,
E ao mesmo tempo também eu acho que o que ele traz para hoje é que como é que a gente quer voltar para esse lugar de uma família tradicional que existe muitas vezes, na maioria das vezes, por causa de mentira, de segredo, né? A que custo se salvar a honra, o que é honra. Então eu acho que ele... um status, alguma coisa. de manter ali um lugar, entendeu? Então acho que é muito importante no momento onde isso está sendo celebrado muitas vezes, assim, né? Quando você vê o que está acontecendo. Não, e eu acho que tem uma outra coisa que é importante, eu acho que por mais que exista uma força imensa das mulheres nos últimos 50 anos, você sabe que no Brasil você tem um feminicídio a cada 11 minutos, entende? Então, é muito importante entender, né, por que isso acontece ainda hoje, entende? Minha irmã não fugiu, ela foi viajar. Papai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Lá na Europa, entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Como que vocês entendem que a personagem de cada uma foi evoluindo durante o filme em função da outra personagem? Tem uma coisa muito bonita no filme que eu acho que é essas cartas, né, que a Guida manda pra Eurídice, elas flutuam assim um pouco pela mesma coisa, elas passam um pouco pela mesma coisa, só que obviamente em situações muito distintas, né? Mas elas duas estão vivendo transformações muito profundas, porque a Guida, no caso da Guida, é uma pressão social muito grande, né? Ela vai trabalhar, a Eurídice já vai ficando mais em casa, então são coisas muito diferentes, mas o mundo vai caminhando e elas vão mudando, assim, né? A Eurídice vai casando, porque era isso que precisava ser feito, né? Tendo filhos e tal. E em contrapartida, a Guida vai tendo que trabalhar e se virar, né? Uma coisa mais... A vida vai empurrando. A Guida é a personagem que ela é julgada pelo pai, ela é julgada no trabalho dela, ela é julgada quando ela vai na comunidade toda dela. Ela é uma mulher julgada. É porque ela é mais dona de si. Sim. E isso é um choque para qualquer um. E eu acho que o Vida Invisível ir pro Oscar tem uma coisa muito... que pode ser muito boa pra gente, que é falar sobre o filme, é falar sobre o que tá acontecendo aqui com o mundo, porque eu acho que interessa ao mundo o que tá acontecendo aqui, e essa questão do filme não é uma questão exclusiva do Brasil. A mulher é invisibilizada, a mulher sofre violência no mundo inteiro, né? A história sempre foram contada pelos homens, as leis sempre foram feitas pelos homens, as guerras sempre foram feitas pelos homens. A gente lê livros de história, foram feitos pelos homens. Então, é um momento, eu acho que um pouco... E aí tem todo um movimento, né? Eu me lembro do Me Too lá, que as mulheres começam a falar um pouco do assédio que elas estão vivendo. Então, eu acho importante a gente levar um filme como esse, sabe? Como que você se sente como criador, tendo possibilidade de ir para um Oscar? Eu me sinto super feliz, gente. Eu tô numa idade que eu adoro o que eu faço, eu comecei a aprender o que eu faço, né? Depois de 7 filmes, você vai um pouco ali entendendo e tal. Então, eu tô super feliz, eu acho que é uma honra poder fazer isso que a gente tá fazendo. Eu sempre falo assim, puxa vida, será que eu devia ter sido cirurgião, cirurgião neurológico, assim, né? E eu acho que a gente de alguma maneira, porque a gente trabalha no nível do sonho, assim. Verdade. E ninguém pode nos parar de fazer isso. Pode ser que se ameace, mas parar, ninguém vai parar, entendeu? Consegue. Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. Convido todos e todas para se emocionarem conosco nos nossos cinemas.